capítulo 10, versículo de número 33. Eu confesso para os irmãos que este tema, irmãos, falou muito comigo, muito comigo. Pastor, eu apanhei muito em casa e eu falei, não vou apanhar sozinho não, senta aí, Áquila. Eu fui pregar para ela. Falei, agora, couro comeu lá em casa. Aleluia. E agora vocês preparam também, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. Vamos toda a igreja junto? 1, 2, 3. Mas alguém que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus nos dê graça, nos alcance com misericórdia, porque a palavra é dele, que ele direcione aos nossos corações tudo quanto tem para falar conosco. Confesso para os irmãos que não é fácil a gente pregar aqui, onde o pastor Marcelo pastoreia. Não, irmãos. Ele ainda fica dali sentado olhando, aí a gente fica aqui com o estômago, está até doendo, pastor. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos esse versículo de número 33 de Mateus isoladamente, imediatamente, irmãos, nós pensamos, lembramos, recordamos de Pedro negando a Jesus ali no pátio do sumo sacerdote. Esta palavra negar, todas as vezes que nós escutamos ela concernente à Bíblia Sagrada, eu creio que não só eu, mas todos os irmãos lembra de Pedro. É a passagem mais conhecida concernente a este tema. Lembra de Pedro ali naquele pátio, negando a Jesus, onde foi premeditado pelo próprio Cristo. Mas o contexto de Mateus 10, Jesus ele mostra algo muito maior do que isso. Ele não está apenas advertindo sobre uma negação feita com palavras. Ele não está apenas alertando a negação feita através de proferir palavras. Jesus ali, ele está ensinando sobre discípulos que por medo dos homens deixam sua identidade com Cristo. O contexto imediato deste tema fala sobre a missão dos 12, conhecido como o sermão missionário. Jesus ele está enviando os discípulos, os apóstolos, para a sua primeira missão. Até aqui, os discípulos eles andavam com Jesus. Onde eles iam, eles estavam com Jesus. Jesus estava preparando-os para enviar para um momento onde, a partir dali, tudo quanto eles fizessem, tudo quanto eles falassem, seria feito e falado longe da presença de Jesus Cristo. Jesus estava preparando os seus discípulos, não para onde eles fossem, chegassem, eles fossem recebidos com aplausos. Jesus estava preparando ali os apóstolos, os discípulos, para que onde eles chegassem, eles não fossem ovacionados pelo que eles falavam. Jesus estava preparando os discípulos para que onde eles fossem, onde eles chegassem, por onde eles passassem, eles não fossem recebidos com aplausos, com abraços, com a recepção de quem quer ouvir, de quem quer estar junto com eles. Jesus estava preparando os apóstolos, os discípulos,
para por onde eles passassem, por onde eles fossem recebidos com rejeições, fossem recebidos ali com perseguições, fossem recebidos não por pessoas que queriam ouvir, mas por pessoas que não queriam saber de Jesus. Jesus preparava ali 12 homens para ir, independente do que os outros falassem, independente do que os outros pensassem concernente ao que eles falassem, independente de como eles chegassem e o que eles falassem, Jesus estava preparando eles para simplesmente pregar o evangelho, cumprir o ID, não para serem evacionados. Eu quero aqui abrir um adendo e pensar para os dias de hoje concernente a nós, principalmente pregadores e cantores do evangelho do reino de Cristo. Muitas das vezes a nossa intuição, o nosso desejo, o ego humano traz ao nosso coração de que quando nós subimos na tribuna para cantar, para pregar, de que o povo gostem do que nós falamos, gostem do que nós pregamos. Mas Jesus já nos ensina que nós não pregamos aquilo que eles querem ouvir, nós não cantamos aquilo com o que eles querem que nós cantamos. Canções para que o ego do ser humano seja elevado, pregações para que nós entendamos que é melhor nós estar com aqueles que querem do que com os que não querem aceitar Jesus. Mentira de Satanás. Jesus já prepara os seus discípulos para onde eles chegarem, independente de quem vai ouvir, de quem vai estar ali, que o evangelho deve ser pregado, doe a quem doer. O evangelho deve ser ministrado. O Jesus Cristo que foi pregado em uma cruz deve ser pregado. Eles queiram ouvir ou não, Jesus tem que ser pregado. Aleluia! Jesus prepara os seus discípulos. Ele não está ali falando, vai que eles vão te receber. Ele não está lhe dizendo, vai, que por onde vocês passar, eles vão querer ouvi-los. Muito pelo contrário, eles estão ali não para falar de Jesus, mas para representar Jesus. Muitas das vezes nós não entendemos o que Jesus quer conosco, nem o que Ele quer que nós falamos, mas independente do que nós pensamos ou não, Jesus quer que você seja representante dEle por onde você vai, por onde você fala. O problema é que muitas das vezes nós queremos falar o que nós queremos falar, mas Jesus manda falar que Ele ainda vive, que Ele ainda reina, que Ele ainda salva, que Ele ainda transforma, que Ele ainda liberta, que Ele ainda tem poder para levar crente e mesmo não crente se convertendo aos pés dEle para o céu. Esse é o dever da igreja, esse é o papel dos discípulos, esse é o papel da igreja, nada mais, nada menos. Jesus veio para que nós tivéssemos e temos poder para anunciar um evangelho que transforma, que liberta, e não um evangelho que passa a mão, e não um evangelho da paz, um evangelho aquele que diz, pode tudo, faz tudo, deve tudo. Não, nós temos que viver o preceito da palavra, temos que viver aquilo que Ele prega, aquilo que Ele trouxe para a nossa vida, para representá-lo diante da humanidade. Ele ensina aos seus discípulos, ele pega, senta com os discípulos e fala, não vai ser fácil, não vai ser do jeito que vocês querem, não vai ser polpas ao vento, não vai ser da forma que nós pensamos. Quem disse que o evangelho é fácil? Quem diz que o evangelho é da forma que nós queremos? Aqui mesmo o nosso pastor testemunhou, e eu também posso testemunhar, pois pastoreei muito tempo. A vida de quem prega o evangelho com verdade, pastor, com seriedade, com sinceridade, retidão diante de Deus não é fácil, pastora. Muitos pensam que ser pastor é só abrir a igreja, ler a palavra, colocar alguém para pregar, alguém para cantar. O difícil do pastoreio não é estar aqui em cima do altar. O difícil do discípulo não é simplesmente andar e falar a verdade e pregar a verdade. A dificuldade que nós temos é no íntimo, é no interior da nossa casa. É quando nós estamos num leito de enfermidade e mesmo assim temos que continuar pregando que Deus é a cura. É quando nós estamos no meio de, talvez passando por necessidades financeiras e temos que pregar dizendo que Jesus vai entrar com providência e abrir as portas que estão fechadas. Fácil seria só vir aqui e pregar, abrir a igreja, ensinar alguma coisa, ensinar a palavra. Fácil seria, pastor, se nós somente fizesse isso. Mas o nosso joelho diz quem nós somos no oculto.
As nossas lágrimas diz, pastora, quando nós sofremos e ninguém vê quando nós estamos sofrendo. É por isso que Jesus prepara os discípulos. Ele não prepara homens e mulheres covarde. Ele não prepara levitas, pregadores, cantores covarde. Ele prepara e lança ao mundo homens, mulheres que não têm medo da retaliação, não têm medo da perseguição, não têm medo daqueles que não querem a Cristo. Muito pelo contrário, somos enviados por causa deles. Eles não querem, mas a palavra tem que continuar sendo pregada. Eles não querem ouvir, mas Jesus tem que continuar a ser lançado ao mundo, queira eles ou não. A igreja que prevalece pregando o evangelho, a igreja que prevalece ainda falando que Jesus vive, que Jesus transforma e reina, ela continua com passos largos, alcançando aqueles que dizem não querer ouvir a verdade. E Jesus, ele não nega para os discípulos nenhuma verdade. Jesus, ele não passa a mão para ensinar e exortar os discípulos. Jesus, ele continua ali ensinando. O clima desse texto é de julgamento e de teste. Observe só uma sequência. Em Mateus, no versículo 28, vai dizer assim: não temais os que matam o corpo. Logo em seguida, no versículo de número 32, vai dizer assim: todo aquele que me confessa diante dos homens. Logo em seguida, no versículo de número 33, vai dizer assim: mas aquele que me negar diante dos homens, aquele que me negar diante dos homens. Perceba a sua lógica. O verdadeiro teste da fé não acontece na igreja. O verdadeiro teste da fé acontece diante dos homens. É fácil confessar a Cristo diante da igreja. É fácil pregar quando eu estou no meio da igreja e quem está me ouvindo são crentes. Difícil é confessar a Cristo lá no mundo. Por que você está dizendo? Porque o tema é oportuno. O tema, ele é digno de ser pregado não só ontem, hoje, mas sempre. É fácil confessar a Cristo no meio de quem reconhece Cristo como Salvador. Pastor, quando eu falo fácil, não é porque é fácil preparar uma mensagem, um sermão, subir aqui e pregar. Isso não é fácil. Eu estou comparando isso com pregar para o mundo. É muito fácil nós chegarmos aqui e pregar para quem quer ouvir. É muito fácil nós chegar aqui e pregar para quem já conhece e como funciona a norma. É muito fácil pregar sabendo que quem está ouvindo vai glorificar. É muito fácil nós cantarmos, nós tocarmos, nós adorarmos a Deus para quem também vai adorar conosco. É muito fácil eu chegar aqui e chorar com os que choram comigo, rir com os que riem comigo, pregar com os que têm atenção e me dá atenção para ouvir o que eu estou pregando e concorda até com o que eu estou pregando. Difícil é eu colocar os meus pés na rua e ir atrás daqueles que falam assim: eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber do seu Jesus. Difícil é nós pegarmos, levantarmos, colocarmos a Bíblia debaixo do braço e sair para falar com quem não dá crédito à pregação. Porque pregar dentro do aquário é fácil, entenda. Não quero ferir o texto bíblico. Pregar para quem está ouvindo é gostoso demais. É muito bom quando nós preparamos um sermão e vamos pregar em um congresso onde a igreja já jejuou por tantos dias, onde a igreja já está preparada, pastor. Nós chegamos como pregador ou como cantor e você não precisa falar muita coisa, a igreja já está glorificando. A igreja já está chorando, já está preparada, já está atenta a ouvir. Não importa tanto se você sabe muito de homilética, se você conhece os textos de cima a embaixo, se você tem uma boa oratória, se você tem uma boa dicção, se você usa da hermenêutica, da exegese, não importa. A igreja já está preparada, pronta para ouvir o que Deus tem para falar com ela. Agora, quando nós entendemos que o evangelho vai além disso, quando nós entendemos que vai bem além do que nós estamos pensando ser o evangelho, meus irmãos, aí é onde diferencia quem serve a Deus em espírito e verdade e quem só está na igreja para saber quem vai vir pregar e quem vai vir cantar. Jesus alerta, Jesus ensina para depois enviá-los. É fácil nós confessarmos Cristo aqui. Difícil é confessar para quem está rejeitando.
E Jesus fala com esses discípulos. Por que ele alerta esses discípulos? Ele alerta esses discípulos porque vai acontecer muitas coisas na caminhada, no evangelho, no ministério que Jesus confiou a esses homens. Vai haver negações, como nós sabemos que houve a negação de Pedro logo depois de alguns anos, onde Jesus ensinou. Pedro estava ali sentado, ouviu o ensino de Jesus, mas depois de um tempo, o que aconteceu? Ele negou a Jesus. O problema grande dessa história, e Jesus nos alerta concernente a isso, é que muitos, e eu posso dizer isso me colocando no meio de nós, negam a Cristo em silêncio. Porque para negar a Cristo não precisa proferir palavra, não precisa verbalizar, e muitos vão passar por toda a vida e nunca vai reconhecer e vai falar assim: eu nego a Cristo, não com palavras, mas todos os dias nega a Cristo em silêncio. Jesus alerta os discípulos concernente a isso. E eu quero trazer para os irmãos algumas negações que nós fazemos em silêncio. E eu quero que você faça uma retrospectiva na sua vida e vê se ela se encaixa nisso ou não. Faça como Paulo nos ensina na carta aos Coríntios: examina-se a si mesmo. Aqui nós não estamos para examinar o próximo, mas a si mesmo. A primeira negação que nós fazemos é quando nós negamos a Cristo em silêncio, quando escondemos nossa identidade para sermos aceitos. Vou repetir para você entender: negamos a Cristo em silêncio quando escondemos nossa identidade para sermos aceitos. Vivemos na geração de aceitação. Nunca foi tão grande o desejo de pertencer a um grupo. Nunca foi tão grande a pressão para ser aceito. Nunca foi. Muitos, e agora eu quero trazer aqui um pouco dessa mensagem para os jovens, mas o culto é dos jovens, mas a mensagem é para a igreja. Jovens, esse tema oportuno que nós falamos, e eu ouvi até alguns jovens citou alguns versículos aqui, e eu quero glorificar a Deus pela vida desses jovens, que o Senhor os use grandiosamente, que nessa terra onde muitos que se dizem adultos, mas quando eu falo sobre jovem ou adulto, eu falo de nível espiritual, que se dizem adultos, não estão pregando com verdade. Não estou dizendo, não quero referir nada a ninguém, irmãos, a ninguém. O que eu estou dizendo é que não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, Jesus vai te levantar como pregoador do Evangelho, porque muitos que são grandes não querem, muitos que são grandes estão negociando e negligenciando a verdade para tentar se expor. Nós vemos isso, pastor, em algumas igrejas neopentecostais. Graças a Deus que nós que somos pentecostais, assembleanos, não tem tanto essas coisas, mas pastor, me perdoa pela falta de ética, mas quando nós tratamos dos irmãos, nós temos que falar, e eu não vou esconder para falar o que o Senhor colocar no meu coração. Mas quantos estão tentando se programar para eles mesmos, enquanto a verdade está sendo negligenciada? Quantos estão tentando impor sobre os seus, que são pastoreados, uma teologia da prosperidade, sendo que Jesus não nos trouxe para isso? Quantos estão tentando impor sobre a igreja uma teologia, um curandeirismo, para tentar aí agariar fundos ou até status para si mesmo, enquanto Jesus manda pregar o evangelho genuíno, verdadeiro? Pastor, Deus está me alertando aqui nessa noite que Ele vai levantar jovens nesta igreja, pastor. Aleluia. Crianças nessa igreja, que não tem medo e não teme ao homem, mas que vai pregar o evangelho, doa quem doer. Vai falar a verdade da palavra sacra, doa quem doer. Muitos não dão ouvido para quem talvez se diz ser grande, mas quando Deus começar a usar os pequenos, os pequenininhos, crianças, jovens, adolescentes, para pregoar esse evangelho sem ter medo, nós vamos olhar e falar: realmente, Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer.
Arguiaçou que andas. Negando Cristo em silêncio quando escondemos nossa identidade para ser aceitos. Irmãos, jovens, o que é isso? Quando nós dizemos que essa geração, ela é uma geração de aceitação, eu digo que nós negligenciamos jovens lá na escola, talvez mudamos até o tom de falar, mudamos talvez até a forma de vestir, para ser aceito em um grupo de amigos, talvez os amigos mais influentes da escola. Eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando. Quantas das vezes Deus te deu a oportunidade para falar dele num certo grupo de amigos, e você talvez esqueceu que aqui dentro da igreja você é crente, mas lá fora você não está vivendo o que você faz aqui dentro. Quantas das vezes Deus nos dá a oportunidade para falar lá onde Ele nos leva, porque muitas das vezes nós esperamos um momento oportuno e Deus nos usar e enviar para outra nação, mas talvez Deus quer te usar nessa nação, na escola que você estuda, na universidade que você estuda, no trabalho que você trabalha, mas por aceitação, eu não posso falar porque aqui não tem ninguém que é crente, eu não posso falar porque os meus amigos não sabem o que é uma igreja evangélica, muito menos querem saber o que é uma igreja evangélica brasileira. Talvez Deus te dá a oportunidade para falar nesse grupo, te envia para este lugar e você negocia, negligencia com aquilo que não é de Cristo, nega a Cristo em silêncio, com medo de não ser aceito nesses grupos de pessoas. Quantas vezes Deus nos deu, jovem, oportunidade para falar para alguém lá, talvez no nosso colégio mesmo, no colégio onde você estuda, e você, ao invés de falar, você prefere tentar mudar de assunto para que eles não saibam que você é crente. Quantas das vezes, irmãos, nós fazemos isso? Negamos a Cristo em silêncio só para serem aceitos em um certo grupo. Segundo, negamos Cristo em silêncio quando deixamos o mundo moldar nosso comportamento. Negamos a Cristo em silêncio quando deixamos o mundo moldar nosso comportamento. Depois que o cristão ele começa a esconder a sua identidade, surge um segundo perigo na vida dele. Ele começa a se adaptar com o ambiente. Ele começa a se moldar com o ambiente. Passa a falar como o mundo fala. Passa a agir como o mundo age. Passa a viver como o mundo vive. Passa a se vestir como o mundo se veste. Porque depois que você negligencia a identidade de Cristo, esses perigos te cercam, nos cercam. Não sei se você já notou, mas começa com esse estágio. Primeiro nega a Cristo diante do homem, nega. Depois começa a se moldar com o mundo. Não importa, Deus não está preocupado com a roupa que eu visto. Eu posso me vestir como meu amigo, como a minha amiga do colégio. Eu posso vestir como aqueles lá da minha rua se vestem, não tem problema. O que importa é o meu coração. Quem disse isso? Se nós, que somos chamados para serem representantes de Cristo, não nos diferenciarmos com o mundo, como nós vamos pregar esse Cristo que nós vivemos? E esse perigo, ele é eminente. O objetivo do mundo nunca foi somente perseguir a igreja. O objetivo do mundo sempre foi moldar a igreja. Hoje essa pressão, ela chega nos nossos jovens, através das amizades, através das redes sociais, através de uma cultura atual, através de influenciadores, que muitas das vezes vocês seguem mais ele do que a Cristo. Se você perguntar quando ele nasceu, sabe. Se nós perguntarmos para a geração assim, com quem ele casou, sabe. Agora está solteiro? Sabe. Se perguntar assim, comprou o carro, que carro é? Sabe a cor, o ano, o modelo. Segue mais os influenciadores digitais do que seguem a Cristo. Por quê? Porque é monótono. Seguir a Cristo é antiquário. Os meus amigos não seguem. Os meus amigos seguem fulano de tal, não vou citar nome.
Os meus amigos seguem quem tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, não sei na onde mais. É muito fácil seguir quem mostra todo dia a sua face falsa. Difícil é seguir quem está contigo só quando você sabe e precisa. Por quê? Porque só segue quando precisa. Só quer saber de Deus quando a porca aperta o rabo. Só quando o negócio estreita. Aí, vamos lembrar que nós temos uma igreja, que temos um pastor, uma pastora, líderes. Fiz coisa errada. Meu pai não pode saber, mas vamos lembrar que nosso líder vai lá, dá um jeitinho, conversa com o pastor. Mentira. Líder que não passa a mão, não. Nós é assembleia. Não tem disso, não. Olha para o seu lado. Faz uma retrospectiva. Aleluia. Negamos a Cristo em silêncio quando deixamos o mundo moldar o nosso comportamento. Muitos jovens estão abandonando a igreja. Não estão abandonando a igreja, mas estão abandonando os seus princípios. Muitos de nós, eu não só quero aqui trazer essa mensagem somente direcionada aos jovens, mas é para a igreja. Muitos de nós não estamos abandonando a igreja, mas estamos abandonando os princípios que Cristo nos deixou. Negamos a Cristo silenciosamente quando adaptamos os nossos princípios para sermos aceitos. Aleluia. Quando não existe diferença entre o comportamento de cristão e o comportamento do mundo, algo está errado. Eu vou repetir para isso ser cravado na sua cabeça. Quando não há diferença entre o comportamento cristão e o comportamento do mundo, algo está errado. Vai na igreja, mas veste como os do mundo. Vai na igreja, mas fala como os do mundo. Vai na igreja, mas anda e tem atitude como os do mundo. Vai na igreja, mas não pode ter uma oportunidade de estar lá no meio deles, festejando e adorando a Baal, que vai. Está errado, algo está errado. Se você vê alguém que diz crente, mas a vida não condiz com crente, com servo de Deus, com representante de Cristo, algo está errado. E é até difícil dar glória nesse momento mesmo, porque é para nós a mensagem. Falei para vocês que eu apanhei muito para preparar esse sermão. E eu estou falando isso seriamente porque cabe a nós reconhecer essas negações que fazemos em silêncio. É a igreja que vai subir, não é a igreja que preocupa com o que o mundo está pensando, é com o que Deus está olhando e falando, ele serve ou não serve, ela serve ou não serve, porque uma coisa é quando todos estão vendo, outra coisa é quando somente Deus está vendo. Aleluia. Deus não nos chamou para serem populares, aceito como populares. Deus nos chamou para ser santos, irrepreensíveis, porque nós não servimos um Deus da popularidade, servimos um Deus que vai nos levar para o céu. Nós não servimos o Deus que está preocupado quantos seguidores ele vai ter, não. Ele está preocupado quantas almas a igreja vai alcançar estando aqui na terra. Deixa eu te trazer uma palavra do céu para a sua vida. Se até aqui não despertou em você esse interesse de saber se você nega Cristo em silêncio ou não, o que eu peço para Deus é que Ele toque agora no seu coração, na sua mente, e desperta-te. Ainda há tempo de nós repensarmos a nossa vida como cristão. Aleluia. Aleluia. É muito fácil sermos cristãos somente de vista. É muito fácil sermos crentes somente nas redes sociais. Na igreja eu dou glória, na minha rede social é versículo todo dia, mas a minha vida não condiz com o que eu estou vivendo no púlpito, no altar, pastor, dentro da igreja. Nós estamos sendo negligentes, estamos negando a Cristo silenciosamente todos os dias e não damos conta disso. Aleluia. Negamos a Cristo em silêncio quando trocamos a presença de Deus pelas distrações. Aleluia. Lucas no capítulo 10, do versículo 39 até o versículo de número 42, Marta estava ocupada, Maria aos pés de Jesus. Nós conhecemos a passagem.
O problema de Marta não era o serviço. O problema de Marta era a prioridade. Tinha algum problema Marta servir a Cristo? De maneira alguma. O problema é que ali nós vemos duas faces da situação. Uma de quem prioriza a Cristo, outra de quem prioriza o serviço. Uma de quem quer estar nos pés de Jesus, outra de quem está preocupada com os afazeres, os cotidianos do dia a dia. A diferença é gritante. O problema não é o serviço, era a prioridade. Acontece que essa geração vive cercada de distrações. Nunca tivemos tanto acesso a informações, tanto acesso a distrações, como nos dias de hoje. Formas de entretenimento, formas de distrações que o inimigo traz para tentar nos desvincular de Cristo. A geração que nós vivemos é a geração da tecnologia, é a geração da informação, onde nós temos tudo na palma da mão, conhecimento de qualquer área que nós quisermos na palma da mão. O problema é que Deus não está preocupado o quanto você conhece, mas o quanto Ele é prioridade na minha vida, na sua vida. Geração de distrações, gerações que se preocupam com tudo, que conhece tudo, que sabe tudo. Essa geração, ela dá lugar para tudo, menos para a presença de Deus. Conhece tudo, mas se você perguntar assim, cita para mim os 4 pilares da redenção, a base da nossa fé. Muitos não sabem que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e foi ascensão aos céus. Simples. Irmãos, coisas simples. Se nós não sabemos a base do que nós estamos firmando a nossa fé, é perca de tempo vir para a igreja todo dia. E eu não estou dizendo para você não vir, porque se não vir vai ficar pior ainda. O que eu estou te dizendo é que você sabe de tudo, nós sabemos de tudo. Geração que conhece tudo, que conhece a todos, que tem vasto conhecimento na palma da mão. Antigamente, pastor, e eu não sou tão velho assim, hein? Mas eu sou de uma época que quando eu comecei a aprender, a tentar estudar, a conhecer a palavra do Senhor, irmãos, eu tinha que comprar um livro, era 40, 50 dias para o livro chegar, eu tinha que ler, reler, escrever, para me tentar ali extrair alguma coisa, e comprar dicionário de apoio, pastor bíblico, comprar livros, graças a Deus, que Deus usa nosso pastor para escrever, transmitir o conhecimento. Mas eu peço misericórdia a Deus pela sua vida, que não tem coragem de comprar um livro para adquirir conhecimento sobre a palavra de Deus, mas compra todos os álbuns da Copa que é lançado, paga a Netflix todo mês, aleluia, tem todas as contas em todos os canais fechados, gasta dinheiro com o que não precisa, que é fútil, mas não tem coragem de comprar um livro para aprender mais da palavra de Deus. Não, eu vou na igreja, sento e escuto, é o suficiente. Mentira de Satanás. Qual foi a última vez que você investiu no seu conhecimento bíblico? Qual foi a última vez que você investiu? Vou comprar um livro sobre um tema específico que eu preciso. Talvez Deus quer te falar através daquele livro. Talvez Deus quer mudar, transformar a sua vida através daquele material, e você não tem coragem, prefere ficar passando o feed do Instagram, do Facebook, do YouTube, do TikTok. Geração cheia de entretenimento, distrações. Negamos a Cristo em silêncio quando trocamos a presença de Deus pelas distrações. Passamos horas nas redes sociais, pastor, horas no feed, horas assistindo vídeo no YouTube, mas quando precisa levantar para ficar 15 minutos de joelho, eu não consigo. São horas vendo sobre a vida das pessoas, mas quando precisa levantar pela madrugada para orar, não consegue, pastor. Muitos, eu vou dizer sem medo, muitos até que estão aqui, não vai ver dificuldade para levantar para ver os jogos da Copa de madrugada, mas quando Jesus tira o sono de madrugada, não consegue dobrar o joelho para falar com Ele. Muitos que estão aqui não perdem tempo, distrações de Satanás, vendo talvez luta pela madrugada, mas não tem coragem de dobrar o joelho pela madrugada e falar: Senhor, me alcança nessa madrugada. Mundo cheio de distrações, conhecemos tanto, conhecemos todos, sabemos de tudo.
Tem gente que passa até mal quando uma série que ele está ou ela está assistindo ali acaba e não tem temporada nova. Fica lá procurando outra semelhante, mas não abre a Bíblia para saber quem foi que morreu na cruz por ele e por ela. Negociamos a Cristo em silêncio quando trocamos a presença de Deus pelas distrações. Geração das distrações. Isso me remete, me faz lembrar, abrindo aqui um parênteses, não vou ferir o texto bíblico, mas me lembro de Eutico. O culto era semelhante a um culto desse, só que era ceia. Eutico estava lá. Eutico estava no culto? Não, ele estava no templo. No culto ele não estava. Ele estava distraído. Eutico saiu, foi para a janela. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: quem vai para a janela está preocupado com o que está do lado de dentro ou com o que está do lado de fora? Quantas pessoas, pastor, no nosso meio, a palavra sendo pregada, louvores a Deus sendo rendido diretamente ao trono da graça, mas nós estamos preocupados com o que está do lado de fora da janela. Nossa preocupação é com o que está passando lá e não o que está acontecendo aqui dentro. Quantas vezes você entrou num culto como esse, saiu talvez pior do que você entrou e falou: o culto foi frio, a mensagem não foi do meu agrado, os louvores não é louvor mais da assembleia, a mensagem está muito de church, mentira, de Satanás. Deus está todos os dias falando neste lugar, através dos louvores, dos teus servos, da palavra, e você não dá ouvido, porque as distrações do mundo te alcançou, e você nega Jesus no silêncio, por causa das distrações. Que me anda rasteira e arraia. Tem negado Cristo no silêncio, na madrugada, no feed do seu telefone, mas na igreja não sente a presença de Deus. Nega Cristo quando você passa horas pesquisando sobre o carro que você quer comprar, mas não tem tempo para ver o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Geração das distrações. Aleluia, é difícil dar glória, né, igreja? Quantas vezes nós negamos a Cristo em silêncio, jovens? Quanto tempo vocês perderam nos últimos dias na frente do telemóvel? Faz uma retrospectiva. Mentira, pega seu telefone que ele fala quantas horas você ficou na frente. Ah, se a Bíblia tivesse uma função de mostrar quantas vezes você leu ela no ano. Ah, se tivesse ali anotado assim em algum lugar onde você acessasse, falasse e saísse lá: pastor, quantas pessoas você falou de Jesus no ano? Quantas vezes você chorou aos pés da sua cama buscando a Cristo? Quantas vezes? Mas o seu telemóvel mostra quantas horas você perdeu na frente dele. É muito fácil, pastor. Tem gente que sabe de tudo, pastor. As informações, elas são claras e fáceis e acessíveis. As distrações, essa arma atual que o inimigo trouxe para destruir a igreja. Porque uma coisa é você usar como bênção, outra coisa é como maldição. Se você não tem temor a Cristo, não serve a Cristo de verdade, você tem mais tempo no seu telefone do que para Ele. Aleluia. Se você talvez pensa que é cristão, faça isso, entra no seu telemóvel e vê quantas horas você passou com a cara nessa tela. Não vou nem falar da televisão, só do telemóvel. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que recebe nossa atenção revela aquilo que possui no nosso coração. Quando damos atenção a tudo e deixamos Deus por último, estamos comunicando silenciosamente quem realmente ocupa o primeiro lugar na nossa vida. É fato. Aleluia. Quarto, negamos a Cristo silenciosamente quando valorizamos a obra mais do que o dono da obra. Como assim, pastor? Como assim, evangelista Caleb? Nós não podemos valorizar a obra, nós devemos isso. Isso nem deveria entrar em discussão, isso é mais do que obrigação do cristão. O problema, sabe o que é? E eu quero aqui abrir um parênteses.
Eu não quero direcionar isso para um grupo seleto de pessoas, mas eu quero frisar isso aqui para nós, obreiros, pastores, diáconos, evangelistas, presbíteros, missionários, professores de escola bíblica, liderança, jovens e igreja. Negamos a Cristo silenciosamente quando valorizamos a obra de Deus mais do que valorizamos mais a obra do que o dono da obra. João capítulo 15, versículo 4 diz assim, ó: permanecei em mim. Existe uma forma silenciosa de negação que atinge nós, ministros, mais do que a igreja. Atinge nós que somos líderes, professores, e também quero incluir os músicos, mais do que a igreja. Como assim? Nós estamos aqui porque Deus nos levantou para ensinar, redarguir, para ministrar sobre a igreja. Cada um tem sua função. O problema é que quando nós queremos se colocar de pé, sendo que nós ainda não sentou para ouvir, nós damos mais tempo para tudo do que para a palavra de Deus. Existe uma forma de negação silenciosa na vida, na nossa vida de ministros, de líderes, que é a falta de tempo que nós temos com a palavra, a falta de importância que nós damos para a palavra. Tem pessoas, eu estou falando aqui para nós, mas isso serve para a igreja, é para toda a igreja, para os jovens. Nós sabemos tudo, irmãos, mas não conhecemos a espada que nós deveríamos conhecer. Tem gente que se você perguntar qualquer assunto, ele vai saber interpretar, vai saber ali falar. Nós, pastores, líderes, se perguntar, e eu não vou perguntar porque não é meu dever, não cabe a isso a mim, mas quantas vezes você leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Quer levantar para falar, mas não senta para aprender, para ouvir, não dedica tempo à palavra. Nós que somos ministros, obreiros, pastor, nós temos que ter seriedade com esta palavra, nós temos que tê-la como o nosso trabalho. Nós tiramos 8 horas, 9, 10, 12 horas para dedicar ao nosso serviço em troca de dinheiro, mas nós não dedicamos 1, 2, 3 horas por dia para conhecer esta palavra, que pode transformar, que pode mudar a minha e a sua vida ainda mais, para se colocar de pé, para ensiná-la. Aleluia. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você preparou, pastor? Eu só preparo o sermão quando eu vou pregar. Vou deixar para o pastor na terça-feira. Aleluia. Não, eu só leio quando eu vou utilizá-la. Então você tinha que comer ela todo dia, porque se não fosse essa palavra, o que seria de mim? O que seria de nós? Atos capítulo 6, versículo 4 diz assim, ó: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Negamos a Cristo silenciosamente quando não dedicamos tempo à palavra. Irmão, se tem algo que vai transformar a sua vida é a palavra. O mundo vai te trazer distração, mas a palavra ela te traz para perto de Cristo. Pastor, me corrige se eu estiver errado, mas quanto mais distante desta palavra, mais próximo do mundo. Quanto mais distante desta palavra, quanto menos conhecerdes desta palavra, mais próximos do mundo nós estamos. Agora eu te pergunto, você tem negado a Cristo em silêncio ou não? Jovens, você tem negado a Cristo em silêncio ou não? Tem se preocupado mais com suas vestes do que com a Cristo? Se preocupado mais com o que as pessoas vão achar de você do que com o que Cristo vai achar de você, vai pensar de você? Senhor, prepara um momento oportuno para que eu possa evangelizar. Você só não evangeliza quando você está dormindo. Porque o resto, se você está vivo de pé, é porque Deus ainda está nos dando oportunidade. Sabe por quê? A igreja só está na terra porque ainda tem almas para serem alcançadas. Não é porque você é bonitinho, não é porque você, eu ainda estou aqui porque eu sou bom é Cristo. A igreja só está na terra porque ainda tem almas para serem alcançadas. Não é para nós alcançarmos o que nós queremos, mas é para alcançar aquilo que Cristo determinou para que a igreja alcançasse.
interesse é almas, obreiros, é almas igrejas, é almas jovens. Entenda de uma vez por toda, a partir de hoje, você, eu, nós não vamos negar mais a Cristo em silêncio, porque a partir de hoje vamos servir a Ele em espírito e em verdade, não vamos negociar, não vamos negligenciar, vamos estudar a palavra, vamos investir no nosso ministério, não vamos negar a Cristo em silêncio. Igreja, ainda há tempo. Talvez você chegou aqui hoje e tinha essa dúvida no seu coração, por causa do tema: mas como eu nunca negar Cristo? Eu reconheço Cristo diante dos homens. Deixa eu te perguntar, lá no trabalho que você trabalha talvez há 1, 2, 3, 4, 5 anos, eles sabem que você é crente? Homens, mulheres, obreiros, trabalham 5, 6, 10, 20 anos na empresa, e o companheiro que está ali, mais tempo do que o pastor do lado dele, não sabe que ele é crente. Jovem que está 1, 2, 3, 4, 5 anos na escola, com amigos na mesma turma, e ninguém sabe que ele é crente. Nós que vamos, temos nossos vizinhos, ninguém te vê entrar, ninguém te vê sair, ninguém ouve um louvor, nem sabe se você é crente ou não. Igreja, não é tempo mais de esconder a Cristo. Deus não chamou nós para escondê-lo, mas sim para levá-lo ao mundo. Deus não te levantou para ser agente secreto do reino. Quantos estão vivendo como agentes secretos do reino, agentes secretos de Cristo? Ninguém pode saber que eu estou aqui, ninguém pode saber que eu sou crente, ninguém pode saber que eu sirvo a Deus, não, ninguém pode saber que eu vou numa igreja. Agentes secretos de Cristo não existe. O que Deus falou, o que Jesus falou foi ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, independente se ele creu ou não, pregue, independente se quer ouvir ou não, pregue, independente se vai te receber ou não, pregue, mas não esconda o ministério que Jesus confiou a você. Ai, a série que andarai. Deus nos chamou para pregar a palavra, anunciar. E eu já vou terminar. Isso me remete a uma história. E essa história, eu tenho muito carinho por essa história. Ela é mais completa, mas vou reduzir. Isso se assemelha ao homem que tinha fome. E um dia esse homem ele encontrou um caminho e levou até um lugar onde esse lugar lá tinha pão. E esse homem comeu o pão. E eu trago isso para a nossa vida, porque o que Jesus nos ensinou foi levar para aqueles que estão necessitados, com fome, esses que estão à procura do caminho de onde há pão, esses que estão à procura do alimento, da água. Se nós encontramos, nós temos que levá-los. O problema é que nós vivemos assim, pastor: eu encontrei o pão, é só meu, eu vou esconder porque senão ele vai cessar, vai acabar. Eu tenho que matar só a minha fome, só da minha família. Jesus nos disse: eu sou o pão, a verdade, a vida. Se você encontrou o pão, a verdade, a vida, vai levá-lo para quem está procurando. Vai levá-lo para quem ainda não encontrou. Não guarde ele para você. Ele não é seu objeto pessoal, não é seu chaveirinho de bolsa, de carteira, não. O evangelho é para todos, Elimar. O evangelho é para ser levado a todos. Não é guardar debaixo do braço, como muitos pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço e acham que ela é só para você, não. Tem nação que ainda não conhece a Bíblia, tem alma que não foi alcançada, tem pessoas do seu lado que ainda não ouviu falar que Jesus ainda transforma e nem sabe que você é crente. Vive do seu lado, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, seus vizinhos não sabem que você é crente, mas aqui na igreja é aleluia, glória a Deus, Deus é santo. O que Deus está dizendo para nós hoje é: desperta, igreja, desperta, jovens. O evangelho é para todos. Não vamos negar Cristo em silêncio. Mateus, no capítulo 10, versículo 32, diz assim, que nossas palavras, nossas atitudes, nossas prioridades, nossas escolhas, nossa vida
confessem diante de Deus aquilo que acreditamos diante de Deus. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem a geração que esconde a Cristo, que vive como agente secreto de Cristo. Tem, mas pastor, ainda tem aqueles que levam o evangelho. Tem aqueles ainda, pastor, que ainda se preocupa com as almas. Ainda tem os remanescentes. Ainda tem a igreja de Cristo que preocupa em pregar a verdade. Ainda tem aqueles que preocupam com se a palavra vai ser pregada ou não. Ainda tem aqueles que querem servir a Cristo em espírito e em verdade. E eu vou te falar alguma coisa que é muito sério. Enquanto houver homens, enquanto houver mulheres, enquanto houver jovens que se preocupam com a palavra, com a verdade, com anunciar o evangelho, a igreja de Cristo não para, ela segue marchando, segue rompendo, segue alcançando almas. É por causa desses que não desistem, desses que não negam a Cristo em silêncio, desses que não negociam a verdade com Satanás. Enquanto houver homem, mulher, criança pregando a verdadeira palavra, a igreja rompe barreiras, rompe contra Satanás, alcança as almas, transforma os cativos, os oprimidos, porque ainda há pessoas que levam essa palavra a sério. E o meu convite para você hoje é: repense se sua vida cristã tem glorificado a Cristo ou negado a Cristo em silêncio. Reflita na sua vida se você tem vivido negando a Cristo todos os dias, com suas atitudes, com suas formas de negação, com o jeito de você viver esse evangelho pseudo que você só é crente dentro da igreja. Aleluia. Repense seriamente, porque se você está vivendo esse evangelho falso, negociando a Cristo todos os dias, você está indo para outro caminho que essa igreja não está indo. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, a nossa mente, transformar o nosso coração, a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar o evangelho, de enxergar a palavra de Deus, a forma de ser em Cristo, cristão de verdade. Que o Senhor possa, a partir de hoje, todos os dias, pela madrugada, nos despertar até que Ele venha para continuar sendo crente de verdade nessa terra. Deus abençoe grandiosamente. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus.